Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. Pai, avô, gestor e apaixonado por Nova Esperança. É assim que prefere a descrição de quem é Moacir Olivati. Moacir chegou em Nova Esperança no ano de 1952 e com apenas 2 anos de idade, então pôde acompanhar todo o desenvolvimento da cidade. É filho da dona Emília Martinez Olivati e do senhor Atílio Olivati, pioneiro e ex-vereador de Nova Esperança, quem o inspirou a gostar e acompanhar a política de perto. Disputou a primeira eleição em 2004, também participou do pleito de 2012. Em 2016, foi eleito prefeito de Nova Esperança com 53,91% dos votos, ou 7.253 votos válidos, sendo reeleito em 2020 com 86,13% dos votos, ou 10.735 votos válidos. Agricultor, empresário, pai de 3 filhas, que tem junto com a esposa Maria de Fátima Filarim Olivati e avô de 4 netinhos. Durante toda a vida pôde aprender e demonstrar capacidade administrativa em todas as empresas, instituições e entidades que passou. Este é o prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivati, o entrevistado de hoje no Norocast. O Norocast está no ar. E desde já eu peço que você deixe o seu like no vídeo, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e ficar por dentro das novidades e informações do Norocast. Compartilhe esse vídeo, esse link com mais alguém e se inscreva no nosso canal. Prefeito Moacir, agradecemos aí a presença, agradecemos por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que temos aqui para o senhor é o seguinte: o senhor considera que conseguiu atender às expectativas da população ao longo de seus 2 mandatos? É uma pergunta difícil, hein? Mas eu creio que sim. Dentro do que a gente havia planejado desde o primeiro mandato até o nosso agora que está terminando, a gente conseguiu fazer todas as demandas, atender todas as demandas que estavam no plano de governo e fizemos simplesmente o dobro do que nós tínhamos pensado. Então existe essa possibilidade de fazer sim. É só acreditar na capacidade das pessoas que estão ao seu redor, na capacidade empreendedora da própria cidade e nas pessoas que aqui vivem. Moacir, a gente acompanha, já somos aqui de Nova Esperança desde sempre, né? E a cidade houve uma transformação na região central. Mas às vezes as pessoas perguntam, né? E nos bairros? O que que foi feito nos bairros, Moacir? Dá para falar o que que foi feito nos bairros? Dá Quais as principais obras que você realizou, a sua administração e o impacto dessas obras? se vocês forem fazer uma análise bem detalhada da gestão, vocês vão perceber que as obras na parte central da cidade elas já começaram no final do primeiro mandato e a maioria foi feita nesse mandato. Por quê? Todo mundo sabe a condição que existia os bairros de Nova Esperança, sem infraestrutura, né? Uma demanda muito grande nessa parte aí, aonde tem bairros que nem o caminhão de lixo descia, né? O problema da saúde também era complicado, tinha casos aí que a ambulância não chegou na casa quando precisava. Então nós tínhamos aí 8 bairros sem asfalto, nós tínhamos os 2 distritos, parque industrial, e nós começamos o trabalho do bairro para o centro, né? Atendendo principalmente a demanda de quem mais precisa. Eu moro no centro da cidade, sempre eu tive ou bom ou ruim o estado dele, mas eu tenho asfalto, tem esgoto, tem todas as benfeitorias que todos têm o mesmo direito de ter. Então não é justo. Então a gente procurou fazer uma administração voltada para quem mais precisa. E uma outra pergunta nossa aqui é quais foram os maiores desafios que enfrentou, principalmente ele atualizar a planta genérica de valores para o cálculo do IPTU?
Olha, o desafio maior foi encontrar uma empresa chamada Município Nova Esperança numa condição de falência, aonde nós não tínhamos a arrecadação não cobria os gastos básicos do município, principalmente de saúde, educação e assistência social. Nós tínhamos um índice da folha em 60 e poucos por cento, quer dizer, o município não tinha certidão, então o município não poderia receber recurso nenhum, federal, estadual, a não ser que pela Constituição Federal, que é obrigatório da saúde e da educação. O restante não tinha. E isso demorou quase um ano para a gente fazer esses ajustes e teve que fazer ajustes dolorosos, né? Então teve muita coisa que a gente fez e estava até esses dias nós estávamos na sauna e o amigo meu Osmar Moreira relembrando, nós sentados na sala numa turminha relembrando o início da gestão e Osmar lembrou do descaso que o município foi administrado por muita gente durante muito tempo, favorecendo os ricos. O exemplo que eu vou citar para vocês, e eu tenho o maior orgulho de ter feito isso. Uma menina chegou em novembro do primeiro ano, uma pilha de IPTUs, de pessoas que tinham IPTUs vencido, que era para mim analisar quais que eu mandaria processar e quais que eu não mandaria. E eu simplesmente falei, não, mas eu não tenho que ver isso aí. Isso não é tarefa do prefeito. Quem está irregular tem que pagar a conta, tem que pagar a conta e acabou. Não, seu prefeito, mas é que sempre foi feito assim. E olha só, eu dei um tapa em cima daquele monte e falei assim, pode mandar. Tudo. Mesmo que tiver de meu irmão, se tiver de parente meu, se tiver de quem for. E tinha, porque no outro dia veio lá políticos falar comigo, você não devia ter feito isso. Eu ia pagar. Só um dado para você, munícipe, prestar atenção do quanto de dinheiro que foi desperdiçado do município, que faltou na saúde, que faltou o dia que eu entrei na prefeitura. Nós tínhamos inadimplência de 16 milhões há 8 anos atrás. Nós executamos tudo. Sabe o que aconteceu? A maioria prescreveu. Porque o prefeito tem que ter essa responsabilidade. O procurador, o procurador jurídico não, o pessoal da contabilidade da fazenda, eles têm que ter essa responsabilidade. E aí, tinha pessoas que têm os maiores patrimônios da cidade que chegavam até rindo na nossa cara. A dívida dele era 120, ele pagou 20. Ó. Eu vindo fora, eles falaram que só tem que pagar isso. Então, o município só naquele primeiro ano, eu tive a tristeza de saber que nós tínhamos 10 milhões de dinheiro perdido. E nós não tínhamos um telhado numa escola, nós não tínhamos telhados no posto de saúde, faltando recursos para o hospital. Então, isso é muito triste. Então, esse aí é um exemplo de algumas das coisas que foi feito. O IPTU, a planta genérica, a separação das taxas que é impostos. Quem sofreu a pancada foi eu. Mas isso há 3 gestões atrás, 2 gestões atrás, já tinha sido pela Constituição, um projeto de lei federal do ano de 2013 que obrigava os municípios a separar as taxas, o que era IPTU e o que era taxa de lixo, taxa de eliminação, tudo. É o imposto das taxas. Imposto é imposto e taxa é taxa. Taxa é como se fosse um condomínio. Que você tem a demanda, você tem que pagar. E aí, quem foi o cara ruim na época, que eu tive que andar até de camburão da polícia para me defender fisicamente, foi eu, pela irresponsabilidade de quem já administrou antes. Porque quando eu entrei, eu recebi do Tribunal de Contas, ou você faz ou você vai responder por isso. E eu poderia até ser cassado e nem ter sido prefeito. Ter sido mais um que passou sem responsabilidade.
Então, teve que fazer isso. Porém, a revolta não se deu pelos mais pobres, se deu para os mais ricos que têm acúmulo de terreno. Nós temos acumuladores. Tem gente que é acumulador de terreno, que tem uns que guardam um monte de televisão, tem gente que acumula terreno na nossa cidade, em todas as cidades do Brasil. Ele não limpa o terreno dele. O vizinho tem que vir pedir, pelo amor de Deus, para a prefeitura ir lá. Ele tem dengue, tem escorpião, e ele não gosta de pagar imposto. E por isso que fizeram um movimento grande, e a oposição também se aproveitando de uma coisa que eles tinham que ter feito, fizeram o maior carnaval do mundo. Na boa fé, nós lançamos a taxa do lixo antes para poder dividir mais vezes para a população pagar. Você sabe o que aconteceu? Eles foram para as redes sociais dizendo que vocês vão ver a hora que lançar o imposto. Vocês vão ver o resultado disso, vocês vão pagar tanto. Só que nós fizemos a maior justiça fiscal desse município. Porque um morador lá do Jardim Paraíso, que pagava R$ 700 de imposto, numa casa onde ele fez com sacrifício Minha Casa Minha Vida, que valia 125 mil, nós tínhamos lojas comerciais aqui na cidade que pagavam menos, que valia 2 milhões. A minha família tem um imóvel, que na época, herdada do meu sogro, que pagava R$ 3.000 de IPTU. Mas o imóvel valia 5 milhões e nós pagamos a pagar 16 milhões. E aquele rapaz lá que pagava 700 do Jardim Paraíso, passou a pagar 300. Né? E aí as pessoas começaram a somar a taxa do lixo com o IPTU. E aí viu que deu menos do que ele pagava antes. Então, eu tenho uma consciência tranquila. Eu, como sou um cara cristão, que eu acho que as coisas têm que ser feitas corretamente, que a gente fez o correto. Eu tive um grande problema de administração com pessoas que acham que a administração tem que ser para atender os seus anseios pessoais. Não, a administração é feita para atender a coletividade. A política é para o bem comum. Então, esse foi o início. Como nós arrumamos a casa? Todo mundo sabe aqui. Nós não tínhamos controle de férias na prefeitura do município. Não tinha escala de férias, não tinha nada. Não tinha o ponto, não tinha livro-ponto, não tinha o ponto digital. O primeiro ponto digital que a gente colocou, com 3 dias a marreta desmanchou ele na parede. Aí nós tivemos que botar câmeras em todos os lugares, e o Ministério Público em cima cobrando. Porque como que você vai administrar uma empresa desse jeito? O descontrole era total. Combustível, controle de combustível, ficha de itinerário do veículo. Isso aí é um aprendizado que eu tive no tempo do Exército, eu trouxe e implantei isso no nosso município. Então, quem sai, ele tem que marcar o roteiro que ele fez, a quilometragem que ele fez. Se por uma razão mudar um roteiro desse no meio, ele tem que fazer um relatório dizendo por quê e comprovar. Então, no primeiro ano, a gente recebeu uma conta que vinha já há anos igual de combustível. Vocês sabem quando que a gente conseguiu chegar naquele gasto que era feito, foi em 2015? 5 anos depois. 5 anos depois, o que o município gastava de combustível empatou com aquele. Nesse meio do período, nós tivemos aí vários aumentos, crise de petróleo, né, a sazonalidade que vive hoje em virtude da segurança mundial, né? Então, olha, as economias foi grande. Nós fizemos uma coisa também, um levantamento na frota. No primeiro mês nós tiramos 20 chaves e levamos numa caixinha de papelão para o gabinete, e aí os funcionários, como que nós vamos trabalhar? Falei, como vocês trabalhavam?
A máquina saía para fazer um serviço e não chegava. Quando chegava, não conseguia fazer. Ou veículos que valiam 10 mil reais, que era gasto 20 mil de manutenção ao ano. Quer dizer, não tinha mais condição de rodar. Pegamos um programa que existe, você põe os dados, características, ano de veículo, e você vê se ele tem condição de continuar rodando ou não, né? Então foi várias ações, aluguéis. Os aluguéis, nós tínhamos aluguéis com o dobro do preço de mercado, a prefeitura pagando. A gente fez uma coisa bacana, que a gente, aonde trabalhou, aprendeu também, mas com a experiência de quem veio fazer parte da equipe, né? Isso é uma coisa importantíssima. Um levantamento de todos os prédios públicos. E nós chegamos à conclusão que não precisava pagar aluguel de nada, era só fazer uma readequação. E nós fizemos isso. Isso passou, na época lá, a dar uma economia de quase 1 milhão por ano. Porque você não tem um imóvel alugado. Não é só o aluguel do imóvel. Você tem toda a manutenção, você tem zelador, você tem internet, energia, você tem um monte de coisa, né? E foi para o Passo, a maioria juntou no Passo, onde você já tinha todos esses serviços da mesma forma. Então, tem uma relação, a gente tem um trabalho, que eu cheguei até a fazer uma palestra sobre isso, de mais ou menos 20 itens que foram fundamentais para a gente ter uma economia de mais de 1 milhão por ano. Eu falei que os aluguéis davam 1 milhão, não, de todos 1 milhão. 1 milhão é muito dinheiro. Agora, você imagina 1 milhão em 8 anos, são 8 milhões. Era um bairro cidade alta sem asfalto, com dinheiro de desperdício. Moacir, eu me lembro que houve a desincompatibilização da taxa de lixo do carnê do IPTU. A gente sabia que, historicamente, um índice elevado de pessoas não pagavam o IPTU. E isso acabava comprometendo toda a demanda que existe por conta da gestão dos resíduos sólidos, a gestão do lixo. De que forma você analisa essa desincompatibilização da taxa da cobrança do lixo do carnê do IPTU? A gente sabe que foi um assunto que a sua gestão teve que encarar e foi um assunto espinhoso. E como que você avalia hoje o impacto no fluxo financeiro do município? Qual é Olha, esse impacto? o município tinha um custo com o lixo em torno de 2 milhões e 200 ano. E nós tínhamos uma inadimplência no lixo de quase 1 milhão e meio. E aí eu contei aquela história do IPTU que foi prescrito. Se o cara tinha 10 anos de IPTU, ele só pagou 2 anos, 3 anos, porque o restante foi prescrito, o IPTU, o lixo estava junto, as taxas de iluminação estavam junto, o município pagou a conta para aquele cidadão que tem aquele imóvel lá. Isso foi de graça. Agora, de graça para quem tem bastante, nós deixamos de atender o que tem menos. Então, a partir daí, nós podemos até diminuir a taxa de lixo. Tanto é que nós não aumentamos elas nos primeiros anos. Por quê? Porque o dinheiro que foi arrecadado era suficiente para cobrir. Então, hoje, a taxa de lixo ela empata. O município não tem que ter lucro nisso aí. Ele tem que ser ressarcido desse dinheiro. Porque se tira dali, se não tem esse dinheiro ali, tira mais ainda da saúde, que falta um monte. É muito simples a conta aí, a matemática. E a maioria dos políticos tradicionais sempre souberam disso. Mas acho que é bom fazer as coisas desse jeito, porque dá voto, né? Então, a gente teve a coragem e você, na tua introdução, você disse 86% de voto. Aí prova que as pessoas são inteligentes, que elas sabem, têm responsabilidade e sabem que todos têm que ser solidários. Todos, o que tem mais e o que tem menos. E uma coisa bacana, mas isso aí trabalhei em várias empresas, que as pessoas que têm menos é o que pagam em dia.
Interessante isso, né? Devia ser o contrário, aquele cara está em dificuldade e tal. É lógico que existe dentro do setor público as pessoas que são assistidas, que são isentas, que está no CAD único. Então tem várias isenções que a gente faz e que são necessárias, né? Aquele casal de idoso que o mal tem o dinheiro para comprar o seu remédio. Então tem aquela mãe que ficou sozinha porque o cara sumiu no mundo e deixou a responsabilidade para ela criar os filhos sozinho. Nós temos muitos casos no nosso município. Moacir, outro ponto importante aí que nós destacamos aqui é a ampliação e reforma do cemitério. Como que a ampliação e reforma impactou na comunidade? Nós, já há anos, a gente vinha percebendo que o nosso cemitério ele estava sendo tomado 100%. E antes até, como eu sou da BB, né, na época ainda era presidente da BB, e quem comprou aquele terreno que tinha embaixo lá foi nós, os associados, e doamos para a própria BB. E um dia um colega de banco chamado Anísio, né, Anísio é pintor, me procurou, falou, Macir, a gente podia doar aquele terreno para a prefeitura para ampliar o cemitério. E a gente foi até conversar com o ex-prefeito Gerson, ele se mostrou interessado também na história. Só que aí teve um problema. Como ele foi para a BB, nós temos a FENAB que controla todos os imóveis, aí não era mais possível, né? Uma forma que a gente encontrou de resolver foi chamar a associação para conversar e fizemos uma permuta de um terreno também da Associação da Canel, que havia sido voltado para o município, e depois a prefeitura está fazendo ao longo dos anos as benfeitorias que tinha lá para em troca, na permuta que foi feita. O resultado disso aí, antes até esse procedimento sair, não tinha espaço, aí a gente fez também um levantamento, começou na gestão do Gerson, a gente terminou esse levantamento de todos os túmulos que existiam no cemitério. Aí existia uma comercialização de túmulo dentro do cemitério, que é uma coisa totalmente irregular. Ninguém pode comprar e vender um bem público. Mesmo você tendo comprado aquilo ali para a tua família, se você deixar de usar aquilo ali, ele, pela lei, ele tem que devolver, você tem que devolver para o município. E isso aí era feito de forma descarada por algumas pessoas da comunidade. E então a gente acertou isso, localizamos vários túmulos que eram abandonados, fizemos uma adequação em espaço e fomos tocando. No último ano do primeiro mandato, nós já usamos a rua de baixo. E agora nós já estamos implantando na parte nova já uma ala num novo formato de cemitério, como é o cemitério de Maringá, onde faz o sepultamento por cima, que não tem que fazer mais buraco para enterrar ninguém, e aonde a gente pôde já começar a calçar com paver. Então você entra tudo limpinho. Pensamos em fazer isso também na parte de cima, não dá, pelo fato que você vai fazer, você vai gastar dinheiro, daí um dia vai quebrar, começa a ficar tudo desuniforme. Também nós fizemos as rampas de acessibilidade que não tinha no local. A entrada do cemitério também ainda não tinha acessibilidade. Todo mundo sabe como que era para entrar ali, para um idoso é dificuldade. Então hoje, o idoso ele pode entrar pela frente de carro, a pessoa que tem problema motor também. Fizemos um controle de entrada no cemitério lá embaixo. Tem gente que não gosta, mas tem que ter controle porque tem muito vândalo. Mesmo fazendo controle, ainda tem os assaltos que todo mundo sabe. Então, isso aí resolveu um problema do município que eu acredito que não vai ter mais dificuldades na frente lá. Por quê? Porque as famílias vêm diminuindo, né, de tamanho, então todo mundo vai ter o seu espaço ali. E a dificuldade que seria para o município fazer um cemitério em outro lugar era muito grande, até por causa de licenças ambientais e o custo de manutenção, que já é custoso você manter aquilo ali.
tem um custo muito alto para o município. Moacir, com relação, você citou as licenças ambientais. Então, ali, para a gente entender, pegou um pedaço da Rua Bom Retiro, você mencionou que já foi ocupado ali pelos jazigos. Então, não houve a necessidade de se pleitear um novo cemitério. É, as licenças ambientais para o cemitério mais antigo foi considerado apenas um prolongamento do O que cemitério. nós fizemos foi anexar as matrículas ali, né? Anexou as matrículas, Anexou só a que matrícula. Como já tinha ali, uma coisa interessante, curiosidade para as pessoas. Quem faz o controle dos cemitérios do Brasil? A responsabilidade do controle é o Exército Brasileiro, né? Então, até eu achei assim, eu achei que fosse por o quê? IAT. Porque mexe com vida, com cidadão, com a pessoa, né? E quem é a coisa mais importante numa nação, não é as pessoas que vivem Sim. nela? E lógico que outros órgãos também têm que, a vigilância sanitária tem que atuar, o IAT também, né? Licença ambiental. Então, essa parte aí, ela ficou mais fácil, ficou resolvido isso aí. Moacir, um outro assunto que gerou bastante questionamento foi a questão da concha acústica, a demolição da concha acústica. Queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui, o que te levou a tomar a decisão de demolir a concha acústica? Vocês construíram a Praça Pioneiro Francisco Sakai e quais os impactos que esse novo espaço já está tendo na vida da população? Olha, o que eu vou falar aqui pode ser que algumas pessoas não vão gostar. E eu escutei logo que eu entrei, mas você não podia fazer assim, não sei o quê. Eu falei, olha, gente, eu não vim aqui para quebrar galho de ninguém ou para achar que dá um jeitinho de fazer. Eu vim aqui para consertar as coisas que foram feitas erradas. E aqui na nossa cidade houve muito erro. Houve pessoas gestoras ou auxiliar de gestor que não pensou que a cidade ia crescer, não pensou que as pessoas iam melhorar economicamente e ter o segundo carro. Houve muito bloqueio de ruas e de avenidas, que é uma pena muito grande, que a planta da cidade é uma planta bonita, e a gente teve, inclusive, que fazer desapropriação, contrariar esses gestores com isso, até tentaram bloquear judicialmente a abertura da Avenida Rocha Pombo de novo. Hoje ela está planejada para ir até a rodovia, naquele sentido. E o outro, né? Nós fizemos desbloqueios de mais de 20 pontos na cidade. Loteamentos que foram aprovados, que o outro não tinha ligação com o próximo, não tinha ligação. Área institucional fechada no meio de dois loteamentos que não tinha condição da prefeitura usar. Então, muitos absurdos que foram feitos. E a concha é uma dessas. Então, você construir uma concha acústica, que na época lá eu ainda tinha uns 30, 40 anos, eu achei bonito. Era bonito, todo mundo, uma concha acústica. Se ela tivesse sido planejada de uma forma diferente, aonde ela não bloqueasse a avenida direto, se ela tivesse lá no outro canto, talvez a gente não faria isso, a sua demolição. Mas, antes de fazer, nós fizemos um palco, nós fizemos um centro de eventos, com um palco oficial, com camarim, tudo certinho, um lugar que fica fora da rua para as pessoas estarem numa festa, sem correr risco. E ali, aquilo ali separava a cidade em duas partes. Não tinha nem como você fazer arrumação naquilo ali, até porque, tecnicamente, aquela obra ali, o CREA era condenada pelo CREA, os bombeiros não davam mais licença para você fazer eventos naquele lugar. Você tinha que fechar várias ruas para fazer um evento. E isso, quando eu fui presidente da Associação Comercial, todo mundo lembra também da revolução que nós fizemos naquela entidade, no ano de 1998 a 2002, né? Era uma das reivindicações dos empresários da cidade.
desimpedir ruas e não fechar rua para fazer evento. Sendo que nós temos espaços grandes para a população não correr risco. Então, isso aí é o que mais pediam e continuam pedindo até hoje. E por isso que as pessoas mandam lá ofício para o prefeito e acham que eu sou ruim. O prefeito ele não pensa nos outros, não. Nós temos que pensar em todos. Porque se você tem um comércio num quarteirão e quando não tinha um lugar apropriado, você vai fazer uma festa, começava a fechar a rua uma semana antes para montar a barraca e montar as coisas. Depois, termina a festa, parece que as pessoas esquecem de ir lá desmontar. Então o cara perdia 15 dias, às vezes, do comércio dele. Eu tenho um amigo nosso ali, o Palma, tinha outro que tinha oficina ali, o Magalhães, sofria muito com aquilo ali. Então não pode, gente. Eu acho que tudo tem que ser bem pensado, planejado, para que atenda a todos e bem. Então, o que foi feito hoje, a visão, a amplitude que está na cidade, a ampliação visual da cidade, naquele lugar, em volta do campo e na Praça Noburo Yamamoto, é uma coisa fantástica. E agora, no apagar das luzes, nós estamos fazendo também no ginásio de esporte. E você vai transformando a nossa cidade numa cidade muito parecida com as cidades mais bonitas do mundo. Onde eu conheci, que eu viajei, você vai vendo as coisas ali e vai trazendo. Nós tivemos o encontro dos dinossauros no domingo passado aqui em Nova Esperança. Para quem não sabe, dinossauro era a juventude dos anos 60 e 70 que vem e se reúne, porque eles amam a cidade. E lá o assunto foi, outra cidade. A região fala isso, mostra isso. Eu não estou querendo me vangloriar por nada disso, porque não foi só eu que fiz sozinho, mas realmente hoje nós temos outra cidade. Se você lembra como era a Praça da Igreja, né? Com as barracas do Paraguai, que na época a intenção foi boa, eu lembro porque a própria associação comercial, porque tinha muito camelô nas esquinas da cidade, e o prefeito era o Silvio, aí foram com o Silvio, a associação, e o Silvio achou aquele coisa, e ficou na época, era uma novidade, e foi bonito. Depois, mudou as coisas, o tempo mudou, e ali tinha lá, às vezes, pessoa foi comprando, lá tinha 3, 4 barraquinhas para alugar para outro, dentro de uma praça pública. Houve uma ação judicial sobre aquilo ali, que não foi a minha gestão que fez, não quero falar quem foi também, porque para não causar problema, mas houve uma ação. E quando eu virei prefeito, essa ação veio para mim cumprir. E eu tive que cumprir. Só que a gente fez um trabalho com as pessoas, negociação um ano, pedimos para o juiz, o doutor Rodrigo, fechar isso aqui perto do Natal, é um ganha-pão de muitos ali. Então foi. E muitos viraram comerciantes. Porque já tinha também, o Paraguai tinha se espalhado pela cidade também, né? Mudou a forma de comércio. E então, se você vê a Praça da Igreja hoje, e nessas reformas, uma coisa importantíssima que foi feita. Conseguimos terminar o nosso mandato sem ter que implantar uma zona azul ou qualquer cor. Por quê? Nós aumentamos mais de 100 vagas de estacionamento na cidade. Nós tiramos aqueles bulevares que tinha na esquina ali, deixamos só aquela parte de proteção para o pedestre. Só ali foi uma infinidade. Na Praça da Igreja, a Praça da Prefeitura, na Praça Sakai. E você tem a surpresa hoje de chegar e não ter um lugar para estacionar. Você faz Pilates no mesmo lugar que eu faço, né? Eu chego lá às vezes 5 horas da tarde lá, eu tenho que deixar meu carro 2 quarteirão longe. Isso é legal. Você vê que o que foi feito está sendo, o dinheiro foi bem aplicado, né? E sem falar no trânsito em si, né? Então hoje quem desce da avenida, aí tem a pessoa que questiona, diz que outro dia tinha um cara me xingando, esse prefeito é burro. Como que o cara que está descendo a avenida tem que parar para o cara que está passando na praça? Então, burro é quem não vai ver como que é as regras de trânsito, isso aí tudo. Isso aí também mas, infelizmente, pela má educação
de uma parte muito pequena de pessoas que entram num carro e acham que ele vira um Superman, a prefeitura é obrigada a ir colocando obstáculos para que o trânsito diminua a sua velocidade. Foram construídos mais de 10 elevados na cidade, passagem elevada, e mais de 100 quebra-molas, mais do que todo mundo tinha feito para trás. E a demanda lá hoje tem de 300, porque as pessoas estão apavoradas, né? Com a falta de respeito e de sensibilidade de algumas pessoas, que não dá 1% da população. Mas às vezes a pessoa generaliza, essa aqui está uma bagunça. Agora, você também não pode encher uma cidade de quebra-mola, né? Agora, nos locais aonde tem escola ou aonde tem tráfego de escola, tem que ter. E aquele é um desses lugares, né? E abordando essa questão da trafegabilidade urbana, como que o senhor avalia os resultados aí após a substituição das pedras irregulares por asfalto? Isso foi feito em diversos bairros da cidade. Nós tínhamos, se não me engano, 4 bairros com pedra e várias ruas, né? Soltas. É interessante o seguinte, quando você termina uma demanda que uma pessoa tem 20, 30 anos, no outro dia ele vai te aparecer com uma ou duas demandas novas. E apareceu, porque tem ruas, por exemplo, que nem a Raposo Tavares, que é uma rua que é quase que uma perimetral, né? É, nós somos obrigados a colocar quebra-molas, né? Então tem várias que você é obrigado a botar redutor de velocidade em função disso daí. Mas eu havia ido numa reunião, antes de eu ser prefeito, aqui na Pompeia, na última ruinha lá, na casa de uma senhora cadeirante. Então, além de senhora cadeirante, que ela não conseguia sair de casa. E as mulheres também, para sair de casa, tinham que sair de tênis, com sapato, aquele sapato da mulher de sato um pouquinho maior, Sem enrosco. não enroscava, quebrava tudo. Então era uma coisa absurda que foi feita também, que foi uma correção que nós fizemos de uma coisa que foi feita sem um planejamento. Não vou dizer que foi mal intencionado de forma alguma. Ninguém faz nada mal intencionado, não. Todo mundo faz as coisas pensando que aquela coisa que ele está fazendo vai dar certo e vai ser boa. Mas tudo que se faz tem que ter planejamento. E isso, na minha administração, é uma das coisas que a gente mais faz. Eu tenho uma ideia porque eu sou prefeito, eu vou pôr a minha ideia. Não, vai. Nós temos vários setores na administração e também nós temos os conselhos. Temos conselho de política urbana, tem várias coisas. Então, aí você chega, né? Às vezes tem uma ideia, para mim ela é genial. Chego, aí eu coloco a ideia, os caras começam a falar, eu murcho. Você murcha, ué. E é isso aí. Moacir, já dentro desse eu murcho, né? Olhando para trás, você percebe algum projeto ou alguma medida que você tomou ao longo desses seus 8 anos de administração, que você poderia ter ter sido conduzida de uma maneira diferente? Algo que você olha, se fala, "Ó, se fosse hoje, talvez eu faria dessa forma." Eu não tenho. Não tenho, não. Você é convicto de que as Eu sou suas... convicto disso. Tem algumas coisas que hoje eu perdi algumas amizades por causa de atender interesses pessoais, né? Eu deixei de atender interesses pessoais. Eu acho que a política é para o bem comum, né? Então, e outra coisa que eu enxergo, que eu sou fã de um dos maiores estadistas que o mundo teve no século passado, que foi o Mikhail Gorbachev, que foi presidente da União Soviética, né? E ele conseguiu terminar com aquele imbróglio que foi arrumado ali que você não sabe nem o que era, se era um socialismo, se era o quê, né? Não dava para entender o negócio. Para mim era mais, como é que se fala assim, nem ditador, um totalitarismo, né? Tentando implantar em várias nações o pensamento de uma nação, aonde você sabe que tem costumes, tradições, religiões diferentes, tudo. Não podia dar certo.
E esse camarada, ele conseguiu acabar com aquilo sem derramamento de sangue e sem ele ser morto dentro da União Soviética, porque a gente sabe das histórias que existem ali. E ele dizia uma frase muito simplesinha: a política é a arte do possível. A partir daí começa a invisibilidade. E é isso que muita gente comete como prefeito, como governador, como presidente. Você saiu do possível. Então, eu nunca enganei ninguém. Uma outra coisa, uma frase também de um grande empresário brasileiro também, que eu sou fã dele e adoro ler a biografia dele, porque para mim ele foi um dos maiores e fazia um trabalho social muito grande, Antônio Hermílio de Moraes. Ele passava o sábado e domingo fazendo trabalho voluntário na Beneficência Portuguesa, né? Então, olha só o nível do cidadão. E ele dizia o seguinte, que quando você extrapola, né, o que é possível, aí você se perde, né? E para você fazer mais, para você ser mais do que o outro e fazer corretamente, você tem que trabalhar mais que o outro. Moacir, qual projeto o senhor considera aí como mais marcante desses dois mandatos? Nós temos, é difícil de mencionar um, assim, como legado para a nossa cidade. Eu vou citar um que ele é no âmbito ambiental e educacional, que é o nosso Jardim Botânico, né? E o que foi feito, né, agora há pouco nós estávamos transferindo uma palmeira do cemitério para cá, uma Chintônia, uma palmeira importante, e chegando ali uma escola de Alto Paraná entrando ali, para fazer a visita, para ir no museu da cidade. Então tem várias obras dentro dessas obras, que, por exemplo, a memória, né? Vocês que são as pessoas que gostam muito disso, né? A memória é uma das coisas mais importantes para uma comunidade, tudo crescer mais na frente. Embora tem pessoas que, essa é uma frase minha, que fica preso na memória e também não tem condição de ir à frente. Você tem que ter o respeito, você tem que cultuar aquelas pessoas que vieram e hoje eu fiquei sabendo que a, a mãe do Júnior Moser, da família Moser, faleceu. Uma pioneira da cidade. Nós temos que cultuar essas pessoas. Porque essas pessoas que vieram aqui numa época que não tinha nada, né? Então nós estamos num paraíso hoje aqui. Então eu esqueci o nome dela para falar. Aparecida. Dona Cida, Dona Só Aparecida, amiga da minha mãe. Para quem nos ouve, lembrando que esse programa está sendo gravado, hoje é dia 21 de novembro, né? É, A dona Aparecida, ela faleceu ontem, na quarta-feira, dia 20 de novembro, né? Na véspera da data da gravação do programa. E uma pioneira, né? Família pioneira, Família que pioneira. lutou muito por essa cidade. Então, essa parte aí, ela tem que ser cultuada, essas pessoas têm que ser cultuadas, a memória nossa é importante. Agora, você não pode ficar preso, senão você não vai para frente também. Você tem que pensar que você tem outras gerações vindo aí que dependem das suas atitudes hoje. Aí eu entro no maior legado, né? Que foi a mudança na economia da cidade, não só na economia pública, na economia privada. E a economia pública, ela tem que ser o agente propulsor de dar condições que a economia privada se sobressaia. Por quê? Porque já houve aumento de população na cidade de 2 anos para cá, em função das inúmeras empresas que se instalou, e vai se implantar um monte de empresas na cidade. Então eu tenho 2 dados que eu posso falar aqui, porque tem gente que fala, o prefeito só quer cobrar IPTU e não sei o quê. IPTU, gente, é um imposto que não cobre 2 folhas do município o ano inteiro.
Só que nós recebíamos de ICMS, em janeiro do ano que eu assumi, R$ 200 mil por mês. Hoje nós estamos recebendo 2,5 milhões e nós vamos estar recebendo daqui um ano, vocês podem marcar o dia da entrevista, em torno de 5 milhões, em função das empresas que estão terminando para se instalar agora. Só do lado de Paranavaí serão 12 no total, só naquela saída ali. Um outro dado econômico também importantíssimo, para as pessoas se citar, o orçamento do município era 40 milhões. Ele não cobria a folha de pagamento e o gasto com a educação e a saúde, não cobria. Tanto é que o nosso índice era estourado, né? Eu estou entregando para o nosso futuro prefeito, o Eduardo Pasquini, 150 milhões, até que foi motivo de campanha de vários candidatos aí. Não, eu vou administrar bem esse centro. Quando falaram que na época era, você vê lá no início, bateu 130, né? Esses 130 milhões eu vou tal. Então, vai receber 150 e, com certeza, 200 milhões também nessa época lá na frente. Aí, com 200 milhões, você consegue administrar bem uma cidade como a nossa. Aí você pode fazer escola, todas elas com período integral, investir mais ainda do que nós investimos no esporte com as crianças, nos idosos, né? Estava comentando hoje ali, também no Jardim Botânico, um grupo que tem de idosos, né, da cidade, que me convidaram para participar daqui para frente, que foram para, não me lembro qual que é a praia, se foi Matinhos. Você vai participar? Eu ainda trabalho ainda, mas eu não está descartado. Eu estou dando voz aqui aos nossos. Não tá descartado, não, né? Eu já estou com 73 e tem gente mais jovem do que eu lá. Mas eles foram lá participar de torneios, tudo, e ganharam medalhas, título, né? Em função de um trabalho maravilhoso feito pelo esporte, juntamente com a assistência social, e também aí entra a saúde, né? Porque você não vai botar um idoso lá sem ter um acompanhamento bem próximo, né? E também ali fazendo uma confraternização ali no espaço que nós criamos ali naquele auditório. Tudo hoje cedo, aconteceu tudo isso aí cedo. Então nós fizemos coisas maravilhosas. Nós vimos ontem o nosso os atletas do futebol lá, os meninos, fizeram o primeiro jogo depois da reforma do estádio, né? Estádio Olímpico ali, né? Teve um jogo ontem de manhã. Você vê, por exemplo, os meninos do vôlei sendo campeão paranaense, né? Batemos Maringá e batemos Curitiba. Você vê atletas que eram internos da Casa Lar, que se reintegraram com as famílias e hoje são bolsistas através do atletismo. Nós temos um atleta aí que é campeão, acho que é um dos maiores campeões hoje na idade dele, porque você olha o troféu dele, as medalhas dele, é brincadeira. E esse menino, ele fazia parte da escolinha de futebol. Quando veio para implantar o atletismo em função daquela pista que nós fizemos ali, aí foi o olheiro, foi o professor. Olhou a estatura, olhou a canela, né? Tem isso, né? E tem um menino ali que ele vai voar. Esses dias eu coloquei uma foto dele que ele recebeu mais um troféu lá e tal, e aí eu recebi algumas críticas de algumas pessoas ou perguntas. Foi campeão, mas não estava representando Nova Esperança. Nova Esperança tem que criar os atletas. Esse menino, hoje, ele é bolsista de Cascavel. E esse menino, quando ele veio para cá, ele vinha daí de perto da Bela Vista, a pé, e não tinha dinheiro para comprar uma merenda, alguma coisa para ficar na escola e treinar. Então nós investimos também, uma das coisas que nós fizemos no atletismo, investimos na alimentação, né? Também os complementos que tem que ter para o atleta, tudo.
E esse vai voar. E já teve atletas do vôlei que foi para equipes importantes do Brasil, que daqui uns dias nós vamos ver na seleção brasileira. Na seleção brasileira sub-17, nós temos 2 atletas do vôlei já, né? Ontem no Cobrinha ali, a gente viu ali um menino que fez 2 gols ali, que é filho do funcionário da prefeitura, que tem um potencial enorme. Ele vai voar. Nós não temos condição aí desse luxo de criar atleta e aí ficar mantendo atleta de nível nacional aqui na cidade aqui. Nós temos que, mas que tem a demanda que vem vindo, aquelas crianças que vem vindo ali embaixo. É esse que tem que ser investido. É aí que tem. E tem algumas pessoas que mexem com esporte amador aí que não gostam do Moacir, que criticam o Moacir, porque o Moacir não deu ônibus da escola para levar o atleta lá. Isso é proibido por lei. Não existe isso. Dinheiro público tem que ser investido dentro das coisas públicas que é obrigado, que nós somos obrigados a fazer. O prefeito tem essa obrigação. Ele entrou de prefeito lá, ele tem a obrigação de fazer isso. Então, tem muitos seus amigos que pô, mas você não dá uma colher de chá? Que colher de chá? Se não tem nem para fazer o que a gente tinha que fazer correto aqui, como é que você vai fazer? Né? Então, esse é o Moacir que pensa desse jeito. Está com 73 anos e ninguém vai mudar essa cabeça. Porque essa cabeça aqui foi a cabeça do meu pai lá, que foi um cara que teve que lutar muito quando chegou aqui. Que ele veio do pós-guerra. Ele era padioleiro, que é o enfermeiro de hoje, na época da guerra, e ficou em quartel 3 anos. E era assim, quem ia para a guerra, quem se alistava de 45 para trás, não dava baixa. E eu acompanhava ele por meio de picadas, nos mata fora, para ele fazer curativo, para ele fazer estrutura no pé das pessoas, porque não tinha. Nós não tínhamos o que nós temos hoje, que muita gente ainda critica, mas nós temos. Né? Então, essa é a minha formação. Ô, Moacir, com relação à infraestrutura urbana, quais as medidas que a tua administração adotou para garantir a qualidade do asfalto e contemplar várias regiões da cidade? Primeira coisa, se for para não fazer bem feito, não faça. Eu tenho até uma frase que é um clichê que eu uso, né, que muita gente até tentou copiar, mas não, né? O que precisa ser feito merece ser bem feito. Isso eu sempre fiz na minha vida particular, na minha empresa. Eu fiz parte de um grupo empresarial aí que preza muito por isso, né? Então, que tem crédito, né, aqui e fora daqui. E eu aprendi com esses meus sócios também, como fazer as coisas. Eu tenho meus amigos que são meus confidentes, o Chiquinho Razente, Raimundo e tantos outros, que nas nossas conversas ali, tomando nosso vinhozinho, a gente trata de todos os assuntos também. E sempre primam por qualidade nas coisas. Então, nós temos um plano diretor na cidade, temos os órgãos fiscalizadores, que o que mais controla isso aí é o Paraná Cidade, é um órgão do governo do estado. E dentro, além das. da- agora eu falei agora há pouco, agora eu estou esquecendo já assim dos órgãos que tem civil. Fiscalizadores. Civil e público, as associações e tudo, então que vê essa questão aí. Então, nos projetos nossos, todos eles são corretos. Vai fazer recap, você tem 3, 4 tipos de recap, mas em vias de alto tráfego tem que ser o CBUQ 4 centímetros, e é 4 centímetros. Então, eu faço uma licitação de CBUQ de 4 centímetros. Depois nós temos que tirar a prova para comprovar. Faz teste de força também daquele material para ver se não foi bem feito na empresa. Né? Nós temos isso aí. É tudo feito controle, é mandado para fazer análise, né? E nós somos fiscalizados. Então eu vou dizer aqui para vocês o que aconteceu recentemente aqui na cidade. Quando eu entrei, a gente pegou vários loteamentos novos que foram construídos aqui. Tem o Imperial e outros ali naquela região, principalmente. Os asfaltos de 2 anos já acabando.
Aí, vamos ver o que aí. Entramos na justiça contra as empresas. Teve uma empresa que veio, "Não, eu vou lá consertar", e foi lá e tampou o buraco. E depois veio para mim, "Ah, você tinha que tirar da justiça". Eu falei, olha, eu não vou tirar da justiça. Me desculpa, mas não vou fazer isso. Então, é, a questão no começo desse ano veio um perito judicial na prefeitura. Ele foi fazer análise nesses locais e também fez análise nos que nós fizemos. Foi ali no Salvaterra para ver se nós também. Como você faz a denúncia, vamos ver como é que você fez. Então teve mais uma fiscalização em cima. Foi detectado que, na época, já era 4 centímetros. Já era 4. Foi detectado que o projeto foi feito com 2,5 e foi executado com 1. Então, não estou falando que tem coisa errada aí, mas que não é correto, não é. E quem vai pagar essa conta agora? O prefeito da vez, que sou eu, é o que é xingado, que eu tenho que direto tampar buraco lá que não devia estar tampando, porque aquilo ali é para estar muitos anos para frente ainda sem. Esse é o xingado, porque aquele cidadão lá, ele não tem culpa da história. Ele comprou um terreno, comprou aquele loteamento, porque a prefeitura para ele deu um atestado para ele que aquilo estava tudo correto. Então ele não tem culpa, ele tem direito de exigir, tá? Só que ele mesmo vai pagar a conta, porque agora vai ter que fazer recap, tudo de novo. E aí vocês que estão aqui junto comigo, inclusive eu e aqueles moradores, é que vão pagar essa conta. Isso é muito injusto, bicho. Dinheiro que podia estar fazendo coisa social aí, coisa para melhorar o cotidiano do cidadão, gastando 2 vezes o dinheiro público, né? Jogando dinheiro na lata do lixo. Isso, depois que eu virei prefeito, você começa a ver aqui tudo e você vê que isso é uma coisa praticada, infelizmente, nesse país, um monte de lugar. Hoje é mais difícil, mas ainda de vez em quando a gente ouve na televisão que algum fez. Ainda tem gente mal intencionada aí. Você disse agora aí, depois que eu virei prefeito, eu vou emendar uma pergunta aqui. Quais foram as lições mais valiosas que o senhor aprendeu como prefeito? Uma delas é de criticar por criticar o gestor da época. Quando você critica por criticar, você está sendo mais responsável do que o outro. Porque para você criticar e aí a crítica vira construtiva, é quando você tem conhecimento do que você está falando. E a gente ouve cada besteira aí né? O cara fala um monte de coisa, porque esse prefeito ele tinha que ter feito assim e não assim, né? Então, primeiro verifica se o que foi feito está correto, né? Primeira coisa, você tem que verificar. Como você vai verificar? Verificando os documentos, verificando, porque hoje nós temos um portal de transparência. Você pode pedir como cidadão como foi feita essa licitação, né? Uma obra parada. Pô, mas ó, começou e não fez. Eu estou sofrendo isso aí, porque tem empresas muito ruins que entram nas licitações. Um exemplo aqui, a Praça da Igreja, que nós temos que trocar 3 vezes a empresa. E demorou 2 anos para fazer uma obra que, com uma empresa boa, como nós temos várias boas, faz em 6 meses. Então, você tem coisas que você fala, primeiro você tem que tomar conhecimento, né? Seria melhor, em muitos casos, se a pessoa viesse conversar, ter conhecimento e conversar, ir na Câmara de Vereadores. Nós já estamos praticamente chegando ao final da nossa entrevista, mas tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para o prefeito Moacir. A gente ouve muita população, Moacir, e por onde a gente vai, as pessoas perguntam. Eu acho que esse questionamento que eu vou te fazer aqui, que nós vamos fazer, reflete o desejo da população em saber quais são as suas pretensões políticas após o término do seu mandato. Você considera a possibilidade, porque a gente tem ouvido isso daí nas ruas, se candidatar a deputado em 2026, né? Daqui 2 anos nós temos eleições, ou se você prefere se dedicar a outras áreas? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né?
Mas antes eu queria terminar aquela parte ali que ficou um pedaço. Durante a minha gestão, eu fiz rompimento de vários contratos, de várias licitações. E eu disse lá quando eu rompi o do hospital, que aí foram todo mundo para o Facebook falar um monte de porcaria, que o hospital estava daquele jeito, que não sei o que e tal, sem condição. Mas eu disse um dia, falei assim, eu não vou aceitar corrupção na minha gestão. Pode até ter, sem eu saber, mas se eu descobrir, eu vou em cima. E aquela foi a primeira, porque tem várias empresas que licitam para chegar em você e depois pega barato, deixa uma empresa boa fora e depois chega em você para querer fazer acordo, fazer acerto. Ah, vamos fazer um reajuste aqui, outro aqui, tudo. E você está vendo que o serviço é ruim. Ainda você vai dar mais dinheiro para um cara que está fazendo coisa ruim. Então, eu não tive medo, fiz isso e aconselho qualquer outra pessoa que está entrando agora como gestor público a fazer isso. É melhor fazer isso e ficar com a consciência tranquila depois. Recentemente teve um aí que pegou uma galeria, que é aquela ali do Parque Industrial, que é necessário fazer, porque o nosso prefeito já se comprometeu a fazer, o Eduardo, tem que fazer uma galeria nova, dupla ali, para acabar com esse problema da enchente, que está tudo superado, né, saturado o sistema que tem aqui na cidade. Ele pegou e tal, e começou a atrasar, eu fui, bicho, tem que começar. Aí ele veio, você vê, ficou difícil. Em outro lugar aí, eu fiz um acordo com o prefeito, ele deu as máquinas da prefeitura para fazer as valetas lá, para fazer o negócio. Eu falei, meu filho, então se você não tem condição, já pede para encerrar isso aqui, para mim não ter que fazer isso. Aí, não, eu vou fazer, só que essa semana passada eu fiz. Vai licitar de novo, vai ficar para o próximo prefeito fazer essa obra, que é uma das obras mais importantes para garantir que a cidade tenha uma condição boa dos prédios públicos e também dos prédios privados, porque nós estamos num momento muito, muito complicado, né? As mudanças climáticas, as chuvas vêm de uma vez só, não tem controle. Então, nessa parte aí, eu tenho a maior tranquilidade, né, de falar para o cidadão de Nova Esperança. Acho que o meu semblante está mostrando isso, né, Zé? Né? É verdade. Que você tem que tirar malandro para fora das coisas. Mesmo que demore para ser feito aquilo para a população. Mesmo que você receba a crítica da pessoa que não entende que é assim que é a coisa pública. Porque quando você tem lá, você contrata lá um pedreiro para fazer uma obra na tua casa, e o cara começou a fazer coisa errada, o que você faz? Fala, filho, vamos acertar aqui o que você fez, vai embora. E no outro dia eu já pego um outro pedreiro, um amigo meu, vou lá, vamos, resolve isso para mim. Mas aí, dinheiro próprio é dinheiro próprio. Você pode jogar ele fora, você pode rasgar, problema teu. Mas dinheiro público não. Então, repete a pergunta, por favor. A pretensão política, Mas só ele vai ser candidato em Olha, 2026. eu agradeço a Deus de ter me dado a oportunidade de administrar a minha cidade. E agradeço ele mais uma vez por ter me dado essa oportunidade no momento certo. Todo mundo conhece a minha história de 20 anos atrás, que eu perdi uma eleição por poucos votos. Eu tinha, na época, 55 anos de idade, né? 53 anos. E Deus dá a oportunidade para você na hora certa. Naquela época ainda eu estava no meio da minha trajetória como empresário, como cidadão. E aí eu aprendi muito, cresci muito economicamente. Acabei de formar minhas filhas. Fiquei mais próximo da minha família no momento que mais ela precisava. Isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, é a família, né? E virei prefeito já aos 66. Estou saindo com 73. Já vou fazer 74 mês que vem. Também agradeço a Deus de ter podido contribuir, junto com os meus companheiros, que aí entra a parte política,
de escolher um candidato que tem um perfil muito parecido, ninguém é igual a ninguém, mas muito parecido com o meu, uma pessoa também que teve uma trajetória, que saiu lá de baixo, um menino órfão aos 2 anos, com condições de continuar e fazer muito melhor o trabalho que o Moacir, junto com a sua equipe, fez. E acreditando nisso, eu creio que ele vai fazer os seus 8 anos de mandato e muito bem feito, porque a gente já tem tido prova disso, pela rede de contatos que ele tem, pelo entrosamento que ele já tem com o governo do Estado, com os deputados. Nós tivemos junto lá, ele já teve sozinho. Também com o apoio do governo e do presidente da Assembleia, dos dois, o que está e o que está entrando. Traiano e o Cury. Nova Esperança vai receber muitos recursos. Também ele vai continuar fazendo mais de 20 obras que já estão começando e algumas que estão sendo licitadas. Então a população não vai sentir, parou o prefeito, parou as obras. Não. E Nova Esperança, ela tem um potencial de crescimento muito grande em função dessas obras, que né, nós temos as marginais projetadas para ser feitas, o contorno norte da cidade, a criação de mais parques industrial. E eu acredito muito nesse menino aí. Ele também já está montando a equipe de governo. A gente está conversando, fazendo uma transição secretaria por secretaria. Tem 2 secretarias que ele já manteve o grupo inteiro da secretaria, que é da saúde e da educação. As outras ainda está conversando. Então, vai ter muito pouca mexida, às vezes até porque a pessoa também quer sair, né? Então, eu acredito que ele vai fazer 8 anos bem feito. Então, você põe lá 74 mais 8. Eu não quero ser um Biden, não. Né? Eu vou estar perto, apoiando, ajudando. Não farei parte da administração, né? Eu tenho ainda minhas aspirações e tenho meus sonhos ainda como pessoa civil ainda para ser realizadas e concluídas. E aí tem uma outra coisa importante na nossa vida, né? Nós não estamos aqui, nós estamos aqui por passagem. Todo mundo sabe que eu perdi um irmão bem mais novo que eu, recentemente. Eu não sei amanhã, né? A Bíblia mostra os caminhos para nós. Você tem que estar em vigília. Então, se eu estiver bem, eu ajudando o Eduardo, já está bom demais. Alguns falam aí de candidato a deputado e tudo. Vamos deixar a coisa andar. A gente, graças a Deus, construiu um nome, não só aqui na cidade, né? Ecoa longe o que Nova Esperança fez. Ecoa longe. Nova Esperança foi diferente da maioria. Então, tem que ver no momento certo. Porque para mim ser candidato, só porque eu quero ser candidato, como muita gente fez e faz, né? Candidato só para concorrer, isso não é bom. Não é bom porque o município, se ele fez tudo isso, porque nós temos os nossos deputados também. Eu vou citar 3 grandes nomes aí que ajudou muito na minha administração, que é o Ricardo Barros, o Tião Medeiros e o presidente Traiano. Essas pessoas mandavam muito recurso a fundo perdido, que havia 30 anos que não se recebia tanto dinheiro assim. Então ninguém consegue fazer as coisas sem ter dinheiro. Então, quando uma pessoa daqui, eu vou ser candidato a deputado estadual, aí ele tira aí uma mixaria de voto, aquele voto vai fazer falta para aquele deputado que está ajudando a cidade, que ajuda sempre, que é fiel à tua cidade, mesmo se não sendo cidadão. E aí é um pensamento errôneo que eu também já fiz. Não, eu voto em qualquer um, se ele for daqui. Tem que ser feita análise. Se realmente ele é candidato de verdade ou ele só está fazendo para pôr o nome dele. Ser candidato de brincadeira é uma coisa muito cruel com a cidade que a gente vive. Então, para mim ser candidato de brincadeira, eu prefiro brincar com meus netos. Muito bem. Moacir, dentro do que você falou, vou pedir a liberdade aqui pro Zé, né, meu
fiel escudeiro, nós vamos dedicar esse programa ao meu amigo Edson Olivati. Um homem honrado, um homem que dignificou a Ordem dos Advogados do Brasil de Nova Esperança, onde na sua gestão ele adquiriu o terreno, construiu a sede própria, dignificou a profissão do advogado pela forma com que ele agia, sempre com ética e responsabilidade, e acima de tudo respeito pelas pessoas. O Edson era daquelas pessoas que, mesmo no período da convalescência, eu encontrava ele e a gente conversava. Às vezes a gente encontrava no mercado, na rua, e a gente já via que ele estava lutando contra a enfermidade, mas ele sempre trazia uma palavra de motivação, uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança, e às vezes brincava com a gente, ó, eu tô assim, sempre assim, às vezes aí a gente olhava assim e falava, mas qual que é o meu problema mesmo? Quando a gente via o Edson, com toda aquela energia, aquela vitalidade, aquele amor pela vida. Então nós vamos dedicar esse programa à memória do Edson Olivati, que nos deixou recentemente. Nós fizemos uma matéria também resgatando a sua vida e o seu legado. E, Moacir, eu deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. E quem sabe você retorna também, já numa outra condição aqui também, já após deixar o cargo máximo, que é o do Executivo Municipal. Então, fica as suas considerações finais aqui. Só abrindo aspas aqui, disse que vai tirar o tempo com os netos e colocar os netos dentro do Fusca. Agora aí, as pessoas vão ver o prefeito passando com o Fusca aí na cidade. É isso aí. A vida passa muito rápido, né? Então eu lembro que há poucos dias atrás eu estava com as minhas crianças. Hoje os meus netos, e eu já tenho um neto com 15 anos já, que é o meu brother, né? O Arthur, né? Então, a vida é muito rápida, muito coisa. Então, você tem que dar valores às coisas principais, que esses daí vão lembrar de você eternamente, né? E nós, como os mortais de passagem aqui por essa terra, temos uma missão, cada um tem que cumprir a sua, né? Ele, a gente vê um monte de casos aí, com pouco tempo ele cai no esquecimento, terceira, quarta geração. Então, os seus objetos não têm valor nenhum para ninguém. Teu patrimônio também não. Então é por aí. Eu quero descansar um pouco. Vamos descansar um pouquinho agora. Vou fazer uma viagem. Depois eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Eu tenho o direito, aos 73 anos, de não ter mais pressa, né? E eu já estou agindo assim já de uns 2, 3 meses para cá. E não tenho mais pressa. Então vamos ver o que reserva para a gente aí na frente. Também aqui eu agradeço muito as palavras de vocês sobre o Edson e uma das coisas que ele deixou como legado, eu também tenho também, é que a gente tem que sempre acreditar. Ele acreditou até na última hora que ainda ia aparecer um cientista, um médico, um iluminado que ia resolver o problema dele. Então a gente tem que acreditar principalmente nas outras pessoas, né? Porque se você não acreditar nas outras pessoas, filho, pode esquecer, acabou. Continuar aprendendo alguma coisa também na vida, né? Porque se você falar assim, eu já sei tudo, eu já sou o bom da boca aqui, você não é mais nada, né? Uma outra coisa também, como eu tive a graça de administrar o município por 8 anos, e os meus companheiros políticos da época, vou citar alguns nomes aqui, Basílio, Gerson, Eduardo, Roberto, Edno, tem tantas pessoas que na época ajudaram, fizeram de tudo para mim ser prefeito. E não ficaram como sombra minha, né? O Eduardo, acho que foi uma ou duas vezes em 8 anos dentro da prefeitura, né? E eu vou agir dessa mesma forma
porque eu acho que eu acredito neles, acredito na capacidade deles. E uma coisa que eu tenho uma consciência muito grande na minha vida, tudo tem seu tempo. Tem prazo de validade, tem e uma das coisas que eu mais acredito, que a mudança ela traz um benefício muito maior. Por quê? Porque é outro pensamento, é outra rede de contato diferente. Os amigos que opinam com você, são diferentes. E às vezes a gente está indo muito tempo numa coisa só e a gente já não consegue enxergar outras coisas que seriam importantes também. Como você perguntou se ficou alguma coisa e tal. Pode ter ficado, não sei, né? Mas o que foi feito, foi bem feito. Muito bem. Essa foi a entrevista com o prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivati, uma entrevista aqui de coração, muito espontânea, e nós agradecemos a sua audiência, você que ficou até aqui. Esse é o Norocast, podcast do Jornal Noroeste. Muito obrigado e até a próxima.